noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Sejam todos bem-vindos novamente à Casa de Amparo Bíblicos da Luz. Então, para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho de mim brevemente, porque é interessante você saber um pouco de quem está atrás desse microfone, mas depois eu vou dar continuidade ao assunto, vamos focar na palestra, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Alan Toretti, eu estou aqui trabalhando na casa desde dia 21 de 2018. Então eu tenho anotado que a gente começa 2017 um estudo e dá aquela ansiedade de começar depois de um ano de estudo, vir trabalhar. Então eu tenho essa data com bastante carinho guardado comigo. Então, durante todos esses anos trabalhando, mais de 5 anos, né? Eu começo, quando a Casa de Amparo muda do Vila Lobos para cá, eu começo a ficar à frente dos trabalhos de Natal, Páscoa, Dia das Crianças. O Duda me deu a bênção, me confiou essa função. Até nós estamos organizando agora o Dia das Crianças. Vai ser nesse domingo, então sexta-feira nós vamos comprar os alimentos, vamos comprar tudo que está precisando. E domingo vamos fazer a festa. Quem quiser nos ajudar, trouxe a nossa gratidão. Quem ainda quiser, tem um panfletinho ali no lado das orações. A menina está entregando ali na frente, como já foi entregue. Ainda tem meu contato, quem quiser me entregar. Ou pegar, tem um Pix também, ajudar a casa, enfim. Então temos esses projetos, Natal, Páscoa, Dia das Crianças. E durante todos esses anos, começou a nascer um sentimento em mim dentro de querer abrir uma casa espírita. Então, mais ou menos no ano passado, cheguei com vocês aí com o Duda, né, nosso dirigente, né? Então, sempre foi o paizão, o irmãozão para mim. Ele me deu a bênção dele e me deu a ideia para abrir um grupo de estudo na sexta-feira, para qual a gente, de repente, conseguisse atrair gente para esse novo propósito de abrir uma nova casa, talvez em Vila Lobos, alguém em outro lugar. Então, desde o ano passado, na sexta-feira, nós estamos dando aula. Estamos dando aula da doutrina espírita. A doutrina espírita é a terceira revelação, é o cristianismo redivivo. Deus nos deu 3 revelações: o primeiro por Moisés, 10 mandamentos; o segundo por Jesus, pelo seu amor; o terceiro pelo Espiritismo, cada qual foi dado conforme a humanidade estava pronto para receber aquela verdade. E o próprio Jesus, no Evangelho de João, falou: eu vou, mas enviarei outro em meu lugar. E esse vos falará tudo aquilo que eu não pude falar. Não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Até hoje a gente recebe ensinos, só Chico Xavier psicografou mais de 400 livros. Então, Jesus está com a gente, essa é a continuidade. Tá? Então, falando desse grupo de estudo, falando disso, também esse ano eu criei um grupo de caridade, um grupo pensando no nosso próximo. Até nesse banner do Dia das Crianças tem um motivo. Nós estamos há 4 meses já conseguindo entregar cestas básicas. No mês passado foi 46, esse domingo de manhã já vamos entregar 47, tudo através de contribuições mensais, de Pix que a gente recebe, pessoas que doam alimentos, quem quiser seguir nós na página Grupo Pensando no Nosso Próximo. Então fica um pouco aqui da confiança da providência divina. A gente pensa, mas será que dá? Será que não dá? Às vezes a gente tem um sonho, uma missão, será que é possível? Não é possível. Mas a providência divina sempre ampara. E eu falo com o meu coração que a gente fica preocupado aqui quando vê, dá tudo certo. Então, a Dia das Crianças, fizemos um brechó, conseguimos recursos, conseguimos entregar cestas básicas, e Deus abençoa aquele que Deus ajudou através do próprio homem que tentou compreender. Então, aquele que tem boa vontade, bom coração, bons propósitos, a gente é sempre preparado. Eu acho que é isso. Eu sou pai, tenho 3 filhos, né? Minha mulher hoje está de aniversário, e depois eu dou os parabéns para ela, já dei os parabéns para ela. E é isso aí, tá? Sem mais delongas, vamos voltar para a palestra de hoje. Então, mês passado, para quem viu o Instagram da Casa de Amparo, na sexta-feira, nós fizemos estudos, especialmente do Setembro Amarelo, tudo sobre suicídio. Então, nos livros Céu e Inferno, que é do Allan Kardec, os estudos Pentateucos deles, tem 9 casos de pessoas que se suicidaram. Então, elas vão trazer relatos dessas pessoas através da mesa mediúnica, da desobsessão, que vocês conhecem bem. A gente foi feito, através de Allan Kardec, chamaram aquele espírito e ia querer trazer, esclarecer para nós, porque o espiritismo é consolador, né? Então, através desses 9 casos, a gente pode ver. E no meu canal do YouTube, eu já tenho 122 vídeos, quem quiser seguir lá no canal do YouTube,
E todas as aulas na sexta-feira tá salva no canal do YouTube. Então, se tu botar a playlist Evangelho segundo o Espiritismo, já tem 10 capítulos, recomendo. É uma reforma íntima, é o Espírito de Jesus, a bem-aventurança do Sermão da Montanha, está tudo nesse livro. E tem um playlist Céu e Inferno, a gente estudou já 4 casos. Hoje vamos estudar um dos casos do suicídio. Tem o livro dos Espíritos, falar sobre mediunidade. Então é isso. Então ele vem nos esclarecer. E o que o Espiritismo fala? A Igreja Católica às vezes promete um céu e um inferno. O Espiritismo não. Ele é que nem, por isso que Jesus falava de Deus como Pai. Então, o pai, quando o filho faz alguma coisa que está contrário à sua lei, às suas leis morais, ele vai botar de castigo. Então, a mesma coisa com o suicídio, a mesma coisa com alguém que fez alguma coisa errada, vai ficar ali por um tempo, que nem a gente vê no filme Nosso Lar, muito bem explicado ali. O André Luiz ele desencarnou foi considerado um suicida inconsciente. Quem é mais culpado entre os suicídios é aquele que faz pelo vício. Porque a gente vê um cigarro e fala que tu vai morrer. Se tu beber, tu sabe que vai morrer. Então ele foi acusado como suicida inconsciente. Ele teve relações extraconjugais, ele se não se alimentava bem, bebia, então ele foi acusado disso. O suicídio que é mais punido é aquele que foge da prova. O que é fugir da prova? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós começamos num planeta primitivo, onde era o máximo das cavernas, como o planeta Terra já teve. Depois a gente passou para o planeta de provas e expiações, onde a gente passa por provas e expiações. Então tudo que acontece na nossa vida, tribulações, tem um porquê. Nada por acaso. Tu vai perder um ente querido, tu vai ter que desapegar, tu vai ter que ver essa ligação do apego, tu vai ter um determinado momento da tua vida, tu vai ter uma aprovação da pobreza. Então daqui a pouco, antes de a gente reencarnar, a gente pediu essa aprovação ou a expiação de outras vidas. A gente estudou do Simão V, que ele teve essa aprovação lá no final da sua vida, ali, quando ele tinha 60 anos, e ele não soube lidar com isso, e ele acabou se jogando da ponte. E ele ficou durante 7 anos, quando eles fazem a mesma mediúnica, se vendo caindo e não vendo o fim. Então foi uma punição bem grave por isso, mas tem sempre atenuantes agravantes. Um pai que se suicida por filho não ir para a guerra, que a gente estudou esse caso, ele vai ter atenuantes, porque pelo conhecimento dele, ele quis fazer o bem para o filho, mas ele tirou ele da prova. Então, se ele tinha que passar por aquilo, tinha um propósito, tinha um porquê. Talvez na guerra ele ia fazer alguma coisa boa, ou era uma expiação de uma outra vida, a gente não sabe, nós não somos Deus para decidir o que a gente pode fazer ou não de mudar o nosso destino. Então, sempre vai ter atenuantes e agravantes, né? O casal, Romeu e Julieta, que os pais não deixam ficar juntos e acabam se matando. E daí o que vai acontecer? Vai ficar por muito tempo sem poder se ver. Vai passar encarnações e vão ter sentido algum vazio, alguma coisa, mas essa é a punição. Então sempre vai ter atenuantes, agravantes, e todo mundo vai chegar no propósito, depois de se arrepender, depois de ficar muito tempo ali no umbral, se arrepender do que fez, vai pedir uma nova encarnação e vai seguir em frente. Que nem o colégio, não passou de prova, vai repetir. Então, o Espiritismo é consolador, tá? Então, quem quiser ver Suicídio parte 1, parte 2, parte 3 no meu canal do YouTube, no Céu e Inferno, no playlist, está tudo explicado ali, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar ali. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e outras coisas aqui. No capítulo 5, o título é Perda de Pessoas Amadas. O título hoje vai ser Uma Mãe e Seu Filho. A mãe, quando o filho estava com 21 anos, ela não suportou a perda, que ele ia morrer, ele estava morrendo assim por uma doença natural. E a mãe, não aguentando essa perda, ela acaba cometendo suicídio. Então nós vamos ver toda essa história, o porquê, qual foram as causas, as atenuantes, agravantes, e vamos desenrolar essa história. Mas antes nós vamos dar uma estudada no Espiritismo aqui. No capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus nos ensina, então a doutrina espírita tem tudo esclarecer. Esse capítulo, nós fizemos 3 vídeos, é o segundo maior dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, dada a sua importância. Porque, eu nasci já com falta de ar, alguma coisa, por que aconteceu isso? Deus é justo? Por quê? Não, tem alguma coisa a ver. Vai saber se na outra vida
A gente estudou, tem um livro Memórias de um Suicida, que tem um relato do homem que se envolveu, tinha uma família, uma mulher, filhos, e estava dando tudo certo. Daqui a pouco ele saiu, foi se envolver com outra mulher, mais jovem, largou toda a família, abandonou e deu todo o dinheiro para essa mulher. E o que aconteceu? Essa mulher acabou achando o outro, largou ele, daí ele chegou de fininho, falou com ela: vou te largar, não quero mais, um outro mais rico. Então se vai ser assim, tu não vai ser de ninguém. Então é apego. Ele foi por apego, ele matou essa mulher e acabou se matando, matou asfixiando. No desenrolar, lá no final do Memória de um Suicida, se quiser ver no YouTube, são 30 horas, é um livro fantástico, de vários esclarecimentos. Ele vai ver, vai se arrepende, fica muito tempo no brau, vai numa escola que tem nosso lado, numa colônia, e ele pede um novo reencarno. E o que aconteceu? Quem se suicida e tem alguém como causa, o pai tratava muito mal, uma mulher que daqui a pouco deu esperança e saiu fora, vai ser causado como se fosse um criminoso. Então o que aconteceu? Ele reencarnou sem os braços, porque foi um motivo de escândalo, né? Ele matou a companheira, e a maioria dos suicidas, eles nascem órfãos, porque não deram valor para a família. Tinha mulher, tinha filhos, não pensaram em si, foram meio egoístas e acabaram se suicidando. Então teve uma mulher de programa, uma Meretriz, e viu que estava nesse estado. Logo viu uma mulher mais simples, não quer ficar com ele, uma lavandeira. Tá, eu posso, mas não tem condições, mas se eu te pagar tantos meses, tu fica, tá. Daí ficou porque a mulher, a Meretriz, não ajudou mais. E quando fez o desenrolar das histórias, adivinha quem que era essa lavadeira? Era a mulher que ele tinha matado. Então, sempre às vezes a gente vê alguém nascendo com uma certa deficiência, que tem os pais cuidando com muito amor e carinho, eles foram talvez na outra vida, foi aquilo servir de escândalo para eles se suicidar. Cada caso é um caso, só estou falando mais ou menos o desenrolar que a gente vê nos estudos da doutrina espírita. Tá? Então vamos lá. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Capítulo 5, 21. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumai dizer: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro, e se conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que nada mais servem. Pois despedece o coração de uma mãe, privando-se da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, e nesse ponto precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia providência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino, porque sabeis avaliar a justiça divina pela vossa. A gente sempre se julga, sempre critica a Deus, se revolta, mas quem somos nós, né? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho às vezes infligir penas tão cruéis? Nada se faz com fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se prescrutais melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundários considerações que os atrareis para o último plano. Então, tudo que a gente está passando na vida tem um porquê, tem um propósito, são provas e expiações. Tudo. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, se a gente está passando por algo, tem um porquê. Esse cara que acabou cometendo asfixiando a companheira, e matou e acabou se suicidando, qual seria a sua resignação? Ele teria que passar pela prova de novo, de ser traído, e a prova, como é que ele ia sair vitorioso? Se ele acontecesse isso, e ele aceitasse, ou terminasse, ou ela não relevasse. Mas como ele errou, matou, ele rodou de novo, vai repetir o ano de novo, vai passar por tudo de novo. Credo-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desagrevamentos que pungem famílias respeitáveis, dilacerem corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida, das próprias expiações, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade, aquele que morre na flor dos anos, é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra.
É uma horrenda desgraça, dizeis, reportar o fim de uma vida tão prenha de esperança. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto era pedido brilhar, abrir caminho, enriquecer, sempre essa visão estreita à matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos disse que não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferis a da vida efêmera que arrastais na terra? Supomos então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Qual que é a vida melhor? Nós somos espíritos imperfeitos. O que é espíritos imperfeitos? Nós ainda temos inveja, raiva, ódio, ciúme, todas essas coisas que nós temos. Nós estamos evoluindo, assim como os planetas que eu falei, primitivo, depois passa para o planeta de provas e expiações, onde o mal reina sobre o bem, que é o que nós estamos, por isso que a gente vê tanta coisa errada. Depois a gente vai passar para o qual? Planeta de regeneração, que nós estamos indo, onde o mal e o bem se igualam. Então é isso, o mal e o bem também é inveja, raiva, ódio, ciúme, onde a gente está passando. Quem não mudar de vida agora, tentar praticar caridade, buscar conhecimento, vai, como o planeta está passando por um planeta de regeneração, ele vai acabar saindo para um outro planeta, um planeta mais primitivo. É que nem a história do Adão e Eva. Vai sofrer a dor do parto. O Adão vai ter que sofrer o trabalho pesado. O que é isso? Eles eram um planeta mais evoluído, fizeram outras coisas erradas e tiveram que regredir para o planeta. Então, imagina hoje em dia a gente tem que trabalhar em máquinas, e hoje temos tantas facilidades. O Adão e Eva foi uma regressão. Está bem explicado isso na Bíblia. Então, de regeneração, mundo celeste, onde o bem reina sobre o mal, no mundos puros, onde só o bem reina, então não precisa mais reencarnar. Mesma coisa na nossa evolução, nós somos espíritos imperfeitos. Veja a raiva do sul, quando a gente passa, a gente vai para espíritos bons, e depois para os espíritos puros, que nem se fosse Jesus. Chegou na última evolução, mas para isso a gente fazer, a gente tem que fazer a reforma íntima. O que Jesus nos ensinou? Não julgar, amar o próximo, caridade, perdão, todas essas virtudes. Todos nós somos iguais perante a Deus, só as nossas virtudes distinguem uns de nós dos outros. É as virtudes. Em vez de nos queixarmos e regozijarmos quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos, não será egoístico desejar que ele continuasse para sofrer convosco. Essa dor se concebe àquele que carece de fé e que ele vê na morte uma separação eterna. Vós espíritas, porém sabeis que há uma vida melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabeis que vossos filhos bem amados estão perto de vós, sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos nos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transportes de alegria, mas também sabeis que as vossas dores desarrozoadas nos afligem, porque denotam falta de fé e experimentam uma revolta contra a vontade de Deus. Então a gente tem que cuidar disso, né? Tem o livro Os Mensageiros, a saga de André Luiz, primeiro do nosso lar, depois Os Mensageiros. Tem uma parte da colônia espiritual que estão designada às crianças que desencarnaram, crianças pequenas. Então a mãe que está sofrendo com a perda do filho, quando ela dorme, nós temos uma certa liberdade, a gente se desprende do corpo, só que a gente não lembra. Os espíritos daquela colônia pegavam essas mães e levavam até a colônia para reaver os filhos, para quando ela acordasse poder se sentir um pouquinho melhor, um pouquinho sem esse peso. Então, cada caso é um caso, mas nesse livro tem essa história. E a gente tem que cuidar como a gente lida com o desencargo de alguém. Imagina se eu sou eu aqui, e eu me desencargo, e aqui está todos meus parentes, e eu vejo todo mundo triste, revoltado, brigando para me matar isso aqui. Como é que eu vou me sentir? Não será egoísmo de vocês? Para mim, se eu vejo todo mundo tranquilo, chorando de saudade, é diferente. Mas agora todo mundo revoltado, eu vou começar a me culpar, eu vou ficar desequilibrado, eu vou querer tentar conversar com todo mundo. Então a gente tem que tentar sempre ter um equilíbrio. É que nem Jesus na tempestade. Jesus não está vendo que nós vamos afundar aqui? Daí ele acorda Jesus, homens de pequena fé, vocês por acaso não têm fé? Por que vocês têm medo? Daí falou com tempestade e cessou. Então isso é nossas próprias expiações, a gente tem que sempre ter um equilíbrio, né? Tá? Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Vamos pro Livro dos Espíritos, na questão 900
947, 943 até 957 são só sobre o suicídio. A quarta parte do livro dos Espíritos, como vou falar um pouco do livro dos Espíritos, senão não vai ter. Mas ali é só sobre os Espíritos, das esperanças e consolações dessa parte. Então eu vou falar mais referente ao que nós vamos estudar hoje. 956. Alcança o fim objetivado aquele que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, se mata na esperança de juntar-lhes, que é o caso que nós vamos ver hoje. Vamos ver a resposta dos Espíritos. A doutrina espírita se baseia nos ensinamentos dos Espíritos. Está lá no prolegômeno, no início do livro dos Espíritos. Então, quando eu ler o Espiritismo, ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao livro dos Espíritos, falou isso, aquilo, isso é Espiritismo, é trazer os ensinamentos deles. Por isso que eu falo bastante aqui, tá? Vamos ver qual que é a resposta dos Espíritos superiores. Muito diferente do que esperam o resultado que colhe. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas atenções, deles se afastam, por muito mais longo, pois não é possível a Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com duvidarem da sua providência, que deveria passar isso, que duvidou. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram aliviar e não terão para compensá-las a satisfação que esperam. Então, no caso da mãe da filha, vocês vão ver que vai ser assim. Romeu e Julieta foi assim, tá? Então, daí é legal no livro dos Espíritos que também, se botar a questão no Google, botar comentário do Espírito Miramês da questão 956. Então, vai ter mais um texto. Cada vez a gente consegue se alimentar mais. Por isso que Jesus falou: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. O que ele quer dizer? Se alimentar de conhecimento. Jesus trouxe todos os evangelhos aqui, a gente estuda, já leu quantas vezes. Quanto mais eu leio a lei de Jesus, mais eu leio o evangelho dele, mais eu consigo me alimentar. E mais eu consigo entender. Então, comentário do Espírito Miramês, vou ler um trecho. Deus não pode aceitar a determinação do homem. Ele, o Todo-Poderoso, é que faz as leis e não pede aos Espíritos opiniões sobre os destinos dos seres. Matar-se por querer unir-se a outrem, por apego, ciúme, é ignorância, que não corresponde à lei, que nos ordena esperar até o dia que a bondade divina queira. Tirar a vida em busca de companheiros espirituais é violentar o modo de atingir os destinos. A culpa é bem grande, o castigo também, sendo que em vez de nos juntarmos ao ser que pretendíamos encontrar, podemos passar o maior tempo distanciado dele, corrigindo essa que nos educa para o futuro. Então, qual é a conduta certa? É justo e meritório que soframos a perda do ente querido, com paciência, trabalhando e amando, entendendo a caridade e fazendo aos nossos semelhantes, perdoando os companheiros, esquecendo suas faltas e procurando com isso ir aparando as nossas próprias arestas, fazendo a nossa reforma íntima, para que no dia em que formos chamados para o mundo espiritual, possamos, se não nos juntarmos ao ente querido, pelo menos auxiliados com as nossas possibilidades, que ganhamos pela educação e a respeito de Deus. Então, eu quero ajudar, eu perdi meu filho, desencarnou, minha mãe e tal, não vai me adiantar nada ficar revoltado, ficar no quarto deprimente e acabar morrendo. Não. O que eu posso fazer? É trabalhar para essa mãe, começar a praticar caridade, pegar cestas básicas, fazer isso, aquilo. A espiritualidade maior vai ver tudo isso que eu estou fazendo e vai dar benefícios, vai dar antes para essa pessoa que desencarnou. Então a gente vê isso muito no livro dos Espíritos, dos livros de Chico Xavier, tanto de lá como de para lá. Então, quando eles melhores começam a trabalhar para cá, não deve romper a divisa entre os dois mundos pela violência. Esperar é o dia marcado por Deus, não mais acertado se faz paz da consciência. Então, no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, pelo Humberto de Campos, Jesus, percebendo que o apóstolo Bartolomeu estava meio triste, ele foi até lá, tirando algumas dúvidas. Numa das perguntas, Bartolomeu disse: Mestre, não será justificada a tristeza quando perdemos um ente amado? Mas quem está perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo do crime andam deslumbrados no dia alvorado da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas a um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis que por todo discípulo do Evangelho tem que ser um semeador de paz e de alegria. Quando os discípulos, pessoas ao redor de Jesus, estavam querendo: mestre, deixa de seguir onde é que tu for,
teve uma parte ali, mas deixa eu voltar e sepultar meu pai. Jesus volta e fala para ele: deixe que os mortos sepultem seus mortos. Então você vai e anuncia o reino de Deus. Morreu, desencarnou, bora para frente, tem mais almas para salvar, tem mais alma para a gente ajudar. Então é sempre esse pensamento futuro, isso que Jesus sempre falava da vida eterna. 934. A perda dos entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é irreparável, a nossa vontade. Essa dor atinge tanto o rico quanto o pobre, é uma prova ou expiação a lei para todos, mas é um consolo poder comunicar-se com seus amigos pelos meios em que se dispõe, enquanto espera o surgimento de outros mais diretos e acessíveis aos seus sentidos. Então ele fala isso. Então ele fala isso do desencargo dali, né? Das pessoas queridas. Então o Chico Xavier ele pegava as cartas de psicografia, né? Então tem várias cartas consolando as mães, né? Dá para ver no YouTube, em todas as coisas lá. Gente, eu ia ler, eu ia estudar esse livro, mas eu acho que me passei pelo tempo, não estava com o cronômetro. Quem quiser ver, vai estar ali, bota céu e inferno, uma mãe e seu filho, vai estar esse relato ali. Eu vou só contar uma outra parte aqui, como estão falando sobre desapegar, eu não vou me adentrar ali, tá? Tem uma lenda árabe de joias devolvidas. Vou só ler esse trecho, daí finalizando então. Na antiga lenda árabe, que um rabi religioso dedicado vivia muito feliz com a sua família, esposa admirável e 2 filhos queridos. Certa vez, por imperativos da região, o rabi empreendeu longa viagem, ausentando-se do lar por vários dias. No período em que estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos filhos amados. A mãezinha sentiu o coração dilacerado de dor. No entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente: como dar ao esposo a triste notícia? Então o esposo saiu, foi trabalhar e acabou morrendo, desenganou os 2 filhos. Como é que foi essa notícia para ele? Sabendo o portador de insuficiência cardíaca, temia que não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma prece, rogou a Deus, auxiliou para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, no final de tarde, o rabi retornou ao lar, abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos. Ela pediu para que não se preocupasse, que tomasse o seu banho e logo depois ela lhe falaria dos moços. Alguns minutos depois estavam ambos sentados à mesa. A esposa lhe perguntou sobre a viagem e logo ele perguntou novamente pelos filhos. Ela, numa atitude um tanto embaraçada, respondeu ao marido: deixe os filhos, primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero grave. Vamos ver. O marido, já um pouco preocupado, perguntou: o que aconteceu? Notei você abatido. Vale, resolvemos juntos com a ajuda de Deus. Enquanto você esteve ausente, um amigo nosso visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que as guardasse. São joias muito preciosas, jamais vi algo tão belo. O problema é esse: ele veio buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me disse? Ora, mulher, não estou entendendo seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. Por que isso agora? É que nunca havia visto joias assim, tão maravilhosas. Podem até ser, mas não me pertencem. Terá que devolvê-las. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. E o rabi respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las e eu ajudarei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. Pois bem, meu filho, seja feita a tua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda, e durante a sua viagem veio buscá-los. Eles se foram. O rabi compreendeu a mensagem, abraçou a esposa e juntos derramaram grossas lágrimas, sem revolta e sem desespero. Os filhos são quais joias preciosas que o Criador nos confia, a fim de que os ajudemos a brilhar-se. Reforma íntima. Não percamos a oportunidade de auxiliá-los no cultivo das mais nobres virtudes. Assim, quando tivermos que devolvê-las a Deus, que possam estar ainda mais belos e mais valiosos. Capítulo Joias Devolvidas do livro Quem Tem Medo da Morte. Então, deu para entender um pouco sobre desapego. Com certeza alguém se emocionou quando eu vi a primeira vez, isso daqui me emocionou. Como eu falei, tem um canal no YouTube, vou pegar esse vídeo e vou dar continuidade aqui, tá?
falou gratidão,